e no portal de entrada do campo de concentração e extermínio de Auschwitz, uma frase, uma irônica frase: o trabalho liberta. Justamente no lugar em que a tônica era o extermínio e um trabalho escravo. Continua lá, como testemunho, como vestígio da história. Nunca a humanidade agiu de forma tão perversa. Nunca foi tão necessário falar dessa ciência. A ciência da história, a ciência bonita, essa ciência complexa, essa ciência rebelde, essa ciência imprescindível nos nossos dias. A rebelde ciência da história. Mark Bloch já afirmou: a história é a ciência que estuda os homens no tempo. E a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Vamos para mais uma viagem pelos infinitos caminhos do tempo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Expedito e estou aqui mais uma vez para fazer com você uma viagem pelos infinitos caminhos do tempo. Sempre partindo de um problema atual, porque a história é uma ciência do presente. Hoje vivemos tempos de obscurantismo, inclusive com um presidente cloroquina que apoia manifestações favoráveis ao fechamento do Congresso e do STF. Absurdo isso, né? Defesa de um sistema em que a democracia seja aniquilada. Presidente, inclusive, que se sustenta em cima de posições nazifascistas. Por isso vamos viajar para o dia 20 de maio de 1940. Por isso o vídeo de hoje, 20 de maio de 1940. Dia em que começa a funcionar um terrível artefato de guerra, um terrível monumento à guerra. Vivíamos a Segunda Guerra Mundial e a data que começa a funcionar o campo de concentração e extermínio de Auschwitz, um dos campos em que mais envergonha a história da humanidade. Naquele campo morreu mais de 1 milhão de pessoas, judeus, ciganos, homossexuais ou qualquer desafeto do nazismo alemão. O campo de concentração e extermínio de Auschwitz foi construído em terras polonesas ocupadas pelo exército nazista. Um campo terrível, pois os bens desses prisioneiros eram confiscados e eles eram separados entre os aptos para o trabalho e os que não eram aptos para o trabalho iam direto para a câmara de gás. Muitas vezes iludidos que iam passar numa desinfecção e que no fundo já era o processo inicial do extermínio. Após a morte na câmara de gás, um outro saque era feito e eram tirados joias, dentes de ouro e etc. Esses bens eram enviados para a Alemanha e os corpos para os crematórios de Auschwitz. Uma página triste e terrível da nossa história, né? E em Auschwitz morreram mais de 1 milhão de pessoas na câmara de gás por doenças, maltratos, trabalho escravo, tortura. E nesse campo viveu um personagem macabro que tem a ver com o Brasil. Joseph Mengele, o anjo da morte. Joseph Mengele era um médico que fazia as mais terríveis experiências com anões, gêmeos, crianças, mulheres grávidas. Aqueles que sobreviviam eram enviados para serem enforcados ou morrer na câmara de gás. Mengele fugiu quando o campo foi dominado em 1945 pelos aliados, quando o exército soviético chegou e libertou aquele campo, com os alemães já destruindo todas as evidências das torturas e das atrocidades ali cometidas. Joseph Mengele fugiu e veio para onde? Adivinhem? Para o Brasil. Morreu em 1979, no Guarujá.
Mas isso é uma outra história para um outro momento. E é por isso que eu digo, afirmo, sem medo de errar: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Até um próximo tema, um próximo momento, um próximo vídeo.